Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Conforme eu falei para vocês, esse aqui é o meu sobrinho, Xarope. Conforme eu falei para vocês, eu ia ficar atento às notícias e se houvesse uma confirmação, eu traria. E bom, está confirmado, o treinador Alexander El Cacique Medina foi confirmado no Internacional. Tá? Segundo o empresário Marcelo Filomeno, que é o procurador do jogador, procurador Marcelo Filomeno, está confirmado, trato hecho, né, como se diz em espanhol, trato feito. Tá? Só falta a marcação da viagem para ele assinar tudo aqui. Então, a imprensa argentina já dá como certo, Paulo Vinícius Coelho, que é jornalista, dá como certo, já falou inclusive sobre o contrato, tá? Ele tem contrato de 1 ano com metas. Se essas metas forem atingidas, isso aciona uma renovação automática por mais 1 ano. Tá? Esse treinador, ele começou a carreira no Nacional. Bom, eu vou dar aqui alguns dados que eu não mencionei no vídeo anterior, onde eu discorri sobre esse treinador. Tá? Características, como é que são as equipes comandadas por ele, entre outras coisas. Mas tem alguns dados que eu não dei, então. Vamos lá. Nacional do Uruguai 2018. Tá? Ele tem uma carreira curta. Então ele começa no Nacional em 2018, no profissional. Ele tem ao todo 54 jogos na Liga Uruguai. 32 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, aproveitamento de 67%. Tá? Chama atenção aqui em 2018, 68 gols, a equipe que mais marcou gols do Campeonato Uruguaio e a equipe que menos tomou gols. E maior posse de bola, 59% de posse de bola. Aí em 2019 ele não treinou, em 2020 ele foi para o Talheres. E ele treinou 20 e 21. Então no Talheres ele tem 2 temporadas. Ele tem ao todo 86 jogos, 39 vitórias, 25 empates, 22 derrotas. Tá? Aqui um aproveitamento um pouco menor, 55%, mas ainda assim um bom aproveitamento. Considerando que o Talheres não é uma potência do futebol argentino, né? Ele é um clube, vamos dizer assim, periférico. Tá? O Talheres, eu falo Talheres porque o espanhol original seria Talheres, mas os argentinos, o duplo L, eles falam J, né? Então Tajeres de Córdoba é realmente um clube periférico, não é Boca, não é River, não fazem parte dos principais, né? E então era esperado que ele tivesse um rendimento inferior, até porque tinha investimento, porque esse clube, o Tajeres de Córdoba, é como se fosse uma filial do Pachuca, do México. Tá? O investimento houve, pagamento de dívida, estruturação do clube, categoria de base, prospecção, tudo isso. Ou seja, porém, o investimento em jogadores mais caros, mais renomados, esse não aconteceu. Não aconteceu. Eles fazem todo o investimento importante em volta, mas não investem tanto, não fazem um elenco tão caro. Tá? Então era de se esperar até que não tivesse, vamos dizer, muitos títulos, né? Mas mesmo assim é um aproveitamento interessante, tá? Bem mais vitórias do que empates, do que derrotas, 55% de aproveitamento, um bom aproveitamento. No Talheres ele conseguiu um 3º lugar na Liga Argentina, né, que é a Liga de Pontos Corridos, tem a apertura e clausura. Esse 3º lugar levou o clube à Libertadores. Copa da Argentina ele fez uma final com o Boca Juniors, então terminou em 2º lugar, porque ele perdeu nos pênaltis. Tá? Então resultados aí que normalmente o Tajeres não consegue atingir. Tá? No caso aqui do Tajeres de Córdoba, 56% de posse de bola. Foi a 5ª equipe que marcou mais gols. Em 2021 ele fez 58 gols, o time do Tajeres. Tá? Então é isso, está firmado. Tá? Só falta vir aqui para assinar. Ou seja, só uma coisa muito estranha para que não haja assinatura. Tá? Tem que ter realmente alguma coisa para atravessar e ela tem que ser muito forte, porque segundo o procurador Marcelo Filomeno, está feito na Argentina, é dado como feito, Paulo Vinícius Coelho deu como feito, já saiu em alguns jornais aqui, que
as arestas foram aparadas, ou seja, chegaram no meio termo, se encontraram e o contrato está fechado. Inclusive com detalhes aqui que eu já dei. Então, boa sorte a ele, ao uruguaio Alexander El Cacique Medina, que ele consiga fazer um bom trabalho, de preferência com os números que ele fez do Nacional, né? Mas se conseguir os números que ele fez no Talheres, ou Tajeres, 55% de aproveitamento já está melhor do que a gente fez nesse último ano. Tá? Já é um crescimento, né? A gente já está indo para frente se ele conseguir repetir esse desempenho. Mas claro que depende de uma série de fatores. A coisa não é tão simples assim, mas vamos torcer. Estamos na torcida para que o Inter vá bem com ele, que ele vá bem, que ele fique no Internacional, tenha essa renovação. Pelo que eu sei, os 500 mil é para pagar toda a equipe técnica. Tá? Vem ele e vem mais 3. Tá? Vem preparador físico, vem um auxiliar e vem um analista de desempenho dele. Tá? Um cara que faz análise de desempenho, faz scout e que é dele, da equipe particular dele. Então, para pagar essa equipe, 500. Então, eu não sei quanto que ele ganha, mas não sei, sei lá, 380, 400 mil, acredito que seja isso. Né? O 400 mil é um salário forte para quem está começando, mas enfim, o cara conquistou isso. Né? O Internacional, não sei, se ele pegasse treinadores aqui no Brasil, talvez ele gastasse até mais. Tá? Se fosse pegar Roger, se fosse pegar o Lisca, não sei, o Lisca já poderia pedir menos, mas não sei se ia pedir menos, não sei se ele não ia mostrar as garrinhas. O Roger já é um treinador que ganha um salário alto, um salário forte, né? Tem mais tempo de carreira, mais experiência. Então, acho que sim, foi uma escolha interessante. E o Internacional tem muita coisa para fazer ainda. O Internacional está atrasado em relação aos outros clubes. A gente está vendo aí no mercado da bola que vários clubes já contrataram. O Cruzeiro já contratou mais de 11 jogadores, em torno de 11, 12 jogadores já estão firmados. Vasco, até numa situação econômica difícil, o Vasco ainda não foi vendido. E o Vasco já conseguiu contratar uns 6 ou 7 jogadores, já tem treinador definido. Outros clubes também já têm treinador definido, já contrataram jogadores. Alguns clubes não contrataram, mas fizeram renovações e já está definido que em 2022 alguns jogadores permanecem no grupo, outros não permanecem. A Ceará contratando, Fortaleza contratando. Então, os clubes já se mexeram. Antes do Natal já contrataram. Não fecharam os elencos, mas se mexeram. Porque é um momento de fazer esses negócios. Tá? É um momento de correr na frente. Até porque o próprio calendário do Inter, eu imaginava que já antes do Natal o Inter fecharia alguns negócios. Porque o Inter dizia que tinha posições em que ele precisava contratar, tinha carência, ou seja, independente do treinador, de vir fulano, Beltrano, Cicano, Domingues, Medina, Paulo Souza, Roger, independente disso, o Inter sabia que tinha posições que era uma carência, o Inter precisava contratar lateral direita, o Inter vai precisar lateral esquerdo, o Inter vai precisar de meia, o Inter vai precisar de atacante de velocidade, de beirada, vai precisar de centroavante. O Inter quer tudo isso, porque sabe que precisa de qualidade, numericamente precisa encaixar, né, o elenco. Então, fora a questão das negociações, porque, como eu já tinha dito antes, o Inter quer desarticular uma panela que se formou lá dentro do Beira-Rio, de jogadores líderes de grupo, veteranos que estão há um bom tempo lá no Beira-Rio e que juntos eles têm muita força e podem colocar a diretoria numa situação difícil, dependendo do que acontece. Não gostamos de determinado treinador. E a diretoria, não, mas a gente gostou. A gente quer que esse trabalho continue. Só que os jogadores juntos nessa panela, eles podem forçar a diretoria a ter que terminar o contrato. A ter que demitir. Tá? Assim como eles podem constranger a diretoria de outra forma. Aí você vai, mas a diretoria então é bunda mole, tal. Não, mas não é fácil porque tem a questão financeira. Os jogadores têm contratos, os jogadores ganham bem. Então aí vou rescindir. Aí você vai rescindir, você vai pagar quanto pro jogador? Quanto que custa isso? Né? E aí adianta mandar só um embora? Se você quer desarticular a panela para voltar a ter controle, para voltar a ter aquela coisa, bom, direção, coloco um projeto.
tenho um projeto já pensado, discutido, idealizado e vou colocar em prática. E quero que siga, mesmo se no início for difícil. E eu quero ter controle, eu quero ter controle da situação. E que eu perdi, eu não tenho. Será que adianta mandar só um sair ou tem que ser mais jogadores? Tá? Lembre-se daquilo que o Paixão falou. Provavelmente ele já deu a letra sobre como é que é essa panela no Internacional e que jogadores teriam que sair para essa panela se dissolver. O Internacional voltar a ter controle. Tá? A diretoria do Inter, né? Então, dentro disso, o Internacional realmente mostra pra gente que ele tem muito trabalho a fazer. Tá? Tem troca para fazer, jogador, moeda de troca que tem valor. O Rodrigo Dourado é uma moeda interessante, alguns clubes podem querer, então ele pode fazer um bom negócio, pode trazer um jogador interessante. O Edenilson, o Galo quer, mas aí o Galo quer bastante, tá? O Rodrigo Caetano gosta muito desse jogador, já conversou com ele mais de uma vez, e pode ser que ele saia, e o Galo tem jogadores interessantes, até reservas do Galo, que o Inter poderia trazer, até já falei de alguns jogadores, né? Guga, lateral direito, é um bom lateral, tem bons números, é jovem, tem o Savarino que está lá, tem o Sacha que já passou por aqui, o Yoran, enfim, tem jogadores lá no Atlético que não são titulares, não estão sendo tão utilizados, mas são bons jogadores, porque o sarrafo do Atlético é bem alto. Então o Atlético tem reservas que jogariam em vários clubes do Brasil. Tá? O Guga, por exemplo, me solucionaria o problema da lateral direita. Eu teria o Guga e o Heitor, que eu não considero um mau jogador, para brigar por posição. Acho uma boa. Tá? Savarino, jogador de velocidade, jogador de seleção, jogador de bom drible. Encontrar um bom, tecnicamente bom jogador. Meio franzino, mas tecnicamente muito bom jogador. Tá? O Inter já vem monitorando esse jogador há um bom tempo. Então, o Inter tem aí moedas aí com valor, quer fazer as trocas, vai ter que se agilizar. Não só para fazer as trocas, mas para contratar jogadores. Não sei se vai solucionar tudo só na base da troca. Vai para lá, vai para cá. Né? Tomara que sim, tomara que solucione dessa forma, sem gastar muito dinheiro, porque assim a gente reforça o elenco e vai bem para as competições. É isso aí, um abraço. Compartilha, dá like, se inscreve, comenta. Comenta o que você acha de tudo isso e sugestões. Estou sempre aberto a sugestões. Gosto muito. Abraço. Feliz ano novo para todo mundo.